Olá pessoal, vamos agora resolver a prova de português do concurso de pedagogo aplicada pelo ITAMI Hidrolândia 2015. Então temos aqui o texto para as questões 1 e 2, texto Via Láctea de Olavo Bilac. Um tempinho para quem quiser ler, pode pausar o vídeo e tentar ler, não vamos ler aqui porque senão fica muito longo. Questão número 1. O eu lírico é visto pelo seu interlocutor como: letra A, emotivo em excesso? Não, já vimos que não. Para quem leu o texto, não é essa a resposta. Letra B, insano ou louco? Então, o eu lírico do texto, ele é visto como uma pessoa, é um insano ou um louco. Então, para quem leu o texto, se não leu, eu recomendo pausar o vídeo, voltar a ler e vai ver que a resposta é a letra B. Tolo, ridículo não é, da letra C. D, irracional e consequente não é. Então, nessa questão, o que a banca cobrou do candidato? O conhecimento do eu lírico, ou seja, de quem fala no texto, né? Da pessoa que está sendo refletida e retratada pelo texto. Questão número 2. O tom final do poema é de letra A, advertência? Não. Letra B, repreensão? Também não. Letra C, ordem? Também não. Letra D, conselho? Então, a letra D, a alternativa correta. Ou seja, aqui para quem leu o texto, no final ele vai dizer: eu vos direis a mais para entendê-las. Então, ele dá um conselho. Foi pedido do candidato o conhecimento, se ele leu o texto do começo ao fim e entendeu o que é falado no final do poema. Questão número 3. Considere as frases. Número 1. Pedro abandonou o hábito da leitura desde que ganhou um moderno celular. 2. Desde que os parlamentares votem leis que beneficiem o país, os problemas sociais serão superados. 3. Como a inflação voltou a subir, os brasileiros passaram a viajar menos. 4. As imagens obtidas de Plutão são como alguns cientistas previam. Então, as conjunções em destaque exprimem respectivamente a relação de letra A, condição, condição, causa, causa. Não é. Então, letra B, tempo, condição, causa e conformidade. Então, analisando com questão aqui, o examinador ITAMI cobrou do candidato conhecimento sobre conjunções. Então, desde que, como e como, essas conjunções aqui, elas exprimem a relação de tempo, de condição, de causa e de conformidade. Então, a alternativa B, C não é, porque é tempo, comparação e conformidade. D, condição, tempo, conformidade e comparação não é. Então, a questão simples e também não demanda muitos comentários para quem conhece um pouco de conjunção. Questão 4. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase a seguir. Não, lacuna, mais dúvidas de que? Lacuna, mudanças no governo, pois dias que a presidente e seus assessores, lacuna, se reunindo. Então, essa questão, a alternativa é a primeira, letra A. Não restam mais dúvidas de que vai haver mudanças no governo, pois faz dias que o presidente e seus assessores vêm se reunindo. Então, foi cobrado aqui do candidato um pouquinho de gramática, ortografia, para preencher corretamente as lacunas. Também uma questão simples e que o ITAMI costuma colocar bastante em suas provas e que não demanda muitos comentários. Restam aqui, resta já não dá, restam vão haver também não dá, resta vai haver. Então dá para ver aqui que se for considerar a conjugação dos tempos, não vai ser possível outra resposta senão a letra A. Incidente em Praga.
texto para as questões 5 e 6, um tempinho para quem quiser pausar o vídeo e tentar ler calmamente. Texto do Luiz Fernando Veríssimo. Quem quiser pausar e tentar ler, pode ficar à vontade para a resolução das questões 5 e 6. Questão número 5. Todo turista viajava acompanhado pela nação de Babel. O problema é que o cronista se refere neste trecho, o problema a que o cronista se refere nesse trecho é, letra A, a presença do jeitinho do qual faz uso o turista brasileiro num país distante? Não, não é isso. Letra B, o desconhecimento das leis de trânsito em terras estrangeiras? Também não. Letra C, a ausência de uma língua comum a todos os turistas. Então, essa questão é a letra C, ou seja, que o texto fala a ausência de uma língua comum a todos os turistas, por ser um país que fala outro idioma, tem pessoas com vários idiomas no mesmo local, convivendo, e não tem uma comum a todos. Seria realmente aí uma Babel. Então, letra A, D, convivência com situações desagradáveis, não é a letra C. Para quem lê o texto já fica visível, questão bem simples. Questão número 6. O inglês é uma língua universal, só até certo ponto. Observe as 3 formas construídas abaixo e indique o item cujos números mantêm o significado original. O inglês só é uma língua universal até certo ponto. 2. O inglês é uma língua universal, é uma língua só universal até certo ponto. 3. Só o inglês é uma língua universal até certo ponto. Então, a alternativa que mantém o significado original é a letra A. O inglês só é uma língua universal até certo ponto. O inglês é uma língua universal só até certo ponto. É equivalente, não muda o sentido, não muda o gênero, o tempo, a ordem. Então, está correta a ortografia, a regência, apenas a opção número 1, letra A. Até mesmo porque, se fôssemos avaliar, o inglês é uma língua só universal até certo ponto. 2, já perderia o sentido da frase original. O 3, só o inglês é uma língua universal até certo ponto? Também não. Então, questão simples e realmente a letra A. Questão número 7, considere esta frase. Espaço em tuas potencialidades, mas espaço das potencialidades dos outros. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase acima. Creias em tuas potencialidades? Não, porque depois duvides, mas não duvide das potencialidades do outros. Letra B, crês? Também não. Duvidas? Não. C, credes? Também não. Duvideis? Também não. Então, para a questão 7, a letra D é a correta. Crê em tuas potencialidades, mas não duvides das potencialidades dos outros. Então, uma questão que o examinador cobrou aí do candidato, o conhecimento da língua portuguesa, no preenchimento das lacunas, é uma questão simples. Então, é a letra D. Questão número 8. Leia atentamente os trechos os versos abaixo. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzamos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram sem se casar, para que tu fosse nosso mar. Fernando Pessoa e Mar Português. A. Nos 2 primeiros versos, a presença das seguintes figuras de linguagem. Então, aqui, o examinador, o Itami, cobrou do candidato conhecimento sobre as figuras de linguagem. Letra A, hipérbole, ironia e metáfora? Não. B, metáfora, apóstrofo e metonimia? Então, é a letra B, a alternativa correta, que preenche, que são as figuras de linguagem. Notem que aqui ele fala das figuras de linguagem nos 2 primeiros versos.
Então é interessante o candidato ficar atento que ele pede nos 2 primeiros. Questão simples e que é interessante nos familiarizarmos com as figuras de linguagem. Questão número 9. Compare os 2 períodos. Número 1. Os ocupantes do veículo que foram resgatados com vida passam bem. Número 2. Os ocupantes do veículo que foram resgatados com vida passam bem. Então, com relação a eles, identifique a afirmação correta. O sentido é o mesmo nos 2 períodos? Não, já vimos que não. Em um, subentende-se que o acidente não provocou nenhuma morte. Então, essa questão é a letra B, porque no primeiro período, se quiser pode voltar ao vídeo, fala que os ocupantes do veículo que foram resgatados com vida passam bem. Então, teve o acidente, os ocupantes que foram resgatados com vida passam bem. Então, subentende-se que o acidente não provocou nenhuma morte. Tanto em 1 como no 2, a palavra aqui é uma conjunção integrante? Não. Letra D. Em 2, oração adjetiva classifica-se como explicativa? Também não. Então, questão simples, que não demanda muitos comentários. Questão número 10. Considere estas 2 orações. O paciente aguardava o médico. O paciente estava nervoso. Marque qual das frases não transmite as mesmas informações expressas pelo conjunto das 2 orações acima. Então, ele fala A que não transmite. Letra A. O paciente nervoso aguardava o médico? Não. B. O paciente aguardava o médico nervoso? Também não. C. O paciente nervoso aguardava o médico? Então, a frase que não transmite a mesma informação expressa pelo conjunto é a letra C. O paciente nervoso aguardava o médico. Então, D. Nervoso, o paciente aguardava o médico? Não. Então, lendo com atenção, vai dar para ver. O paciente aguardava o médico, o paciente estava nervoso. Então, aqui fala que o paciente nervoso, ele inverteu. Ele pegou o trecho da segunda frase e colocou antes. Aguardava o médico. Né? Seria o paciente aguardava o médico e o paciente estava nervoso, que seria o conjunto ideal. Então, questão simples e que não demanda muitos comentários. Então, é importante estarmos analisando essas provas de concursos anteriores para nos familiarizarmos com o modelo, como a banca cobra, como a banca explora os temas e os assuntos. Vemos que é uma prova pequena, simples, pouco interpretativa, não é muito bem explorada, não tem textos longos e até certo ponto isso pode favorecer alguns candidatos, né? E em detrimento de outros que talvez teriam mais facilidades com provas bem interpretativas e bem exploradas. Mas fica aí a dica para os estudos. Por hoje é só, pessoal.